vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu quero falar hoje sobre o mistério, é a vinda no entremeio. Tem hora que a gente pensa que o mistério é o arrebatamento. Mas pelo que o irmão Brana pregou, e foi até cantado há pouco, sobre o arrebatamento, o irmão Brana disse que dá exatamente na parte da manhã. Tá? Então, é das 6 às 9 horas. Olha para você ver, tem horário. Agora, aquele dia do Filho do Homem é o mistério. E ele é mistério porque é a manifestação, segunda vez, como Filho do Homem. E é por isso que irmão Brana fala apenas de 3 vindas. Ele diz, a primeira vinda veio para morrer, a segunda vinda vem para arrebatar, e a terceira vinda vem para reinar. A vinda do mistério, ele não falou. Porque no entremeio, quando termina as eras, que é as eras do Filho de Deus, e depois você pensa no reinado, que é o filho de Davi, aí no entremeio é exatamente o ministério do Filho do Homem. Então, o mistério da vinda é exatamente aquele ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo, que veio em William Branham, veio no seu profeta. Esse é o mistério do entremeio. Eu tenho aqui a mensagem, eu creio que vocês que têm lido e acompanhado sabem disto, porque a gente já tem pregado sobre isto. E ele diz, agora depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, 221, provando sua palavra. E todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, isso foi desenhado. Quando o irmão Brana pregava sobre as 7 eras da igreja, quando ele diz que a lua desceu e foi desenhada, é porque aquilo estava mostrando a era de Laodiceia, também no seu dia, que Deus veio e desenhou as 7 eras na parede do tabernáculo. E o Senhor desenhou isso, e no quadro aqui para nós, e mostrou, e ele próprio desceu, confirmou isso como sendo correto. Olha, o povo que viu isso nos Estados Unidos, no Tabernáculo Branham,
eles deveriam ter entendido melhor. Cada manifestação sobrenatural, tudo que hoje Deus vai manifestar para nós, já foi manifesto nos dias do profeta. Quando nós estamos aí comendo o livrinho, já foi comido no tempo do profeta. Estamos só comendo outra vez. Quando se fala em João, já cumpriu nos dias do profeta, mas está aqui no tempo da noiva outra vez. Mas as pessoas não podem ver o mistério. O mistério não é o rapto. O mistério é a vinda do Filho do Homem no entremeio. Isso já veio, já aconteceu. E as pessoas não perceberam. E nós lemos aqui, por isso, estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. O Filho do Homem é exatamente aquilo que você lê em Mateus 24, 36. Aquele dia e hora, ninguém sabe. É o mistério. E esse é o mistério da vinda do Filho do Homem no entremeio, que o irmão Brana pregou, mas ele mostrou as três vindas que as pessoas hoje lutam, pregam e dizem, olha, ele vem para morrer, vem para arrebatar e vem para reinar. Amém. Só que a vinda do entremeio, que era a vinda do Filho do Homem, ele não podia falar, pois está escrito aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Meus irmãos, como é bom a gente viver num tempo que todos os mistérios já foram revelados, que não tem que guardar segredo mais. É o pastor que prega e diz, tem um segredo aqui, mas eu não posso contar. É mentira, todos os segredos já foram contados. Deus contou todos os segredos para o sétimo anjo. Tudo foi revelado. O nosso ministério hoje é só para alertar vocês que já foi revelado, que a vinda do Filho do Homem já aconteceu. E exatamente esta vinda do entremeio. Você quer ver? Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui. Depois de 1900 anos, ele está repetindo outra parte, e estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi Sodoma sobre a terra. Ele fez isso. Isso tem que ocorrer? É perguntas. É impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes. Guarde bem. Ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, o profeta. O Filho de Deus, o Espírito, que era durante as 7 eras da igreja, que era a era do Espírito, do Filho de Deus. O Filho de Davi para o milênio. Agora você pode notar que ele fala 3 nomes, expõe Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Só que o ministério de Filho do Homem é 2 vezes. O ministério de Filho do Homem é com Jesus, e agora o dia que ninguém sabe. Aquele dia e hora ninguém sabe. É Filho do Homem outra vez. Então Jesus, Filho do Homem nos seus dias, e Jesus Cristo, Filho do Homem, nos dias de William Branham. Jesus profetizou os dias de Noé, dos seus dias. Ele disse que o Filho do Homem viria, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. E ele estava apontando isso para o nosso tempo. Agora, eu estou apontando isso para trás. Por quê? Porque isso já aconteceu. Eu estou apenas te alertando que o mistério é a vinda no entremeio.
E a vinda no entremeio não é rapto. A vinda no entremeio é filho do homem. Esse que é o mistério. O mistério foi quando Jesus veio. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aquilo era um mistério. Até da virgem conceber. Você já viu uma virgem conceber? Dar à luz a um filho? Sem consórcio de um varão? E aquilo aconteceu. Foi quando Jesus veio. E ali era o Filho do Homem. Mas ele prometeu que viria outra vez. Isto é, para revelar os mistérios daquele dia e hora que ninguém sabe. Hoje nós sabemos. Hoje podemos olhar por quê? Porque está para trás. Não está para frente, está para trás. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nos dias de Jesus, estava para frente. Mas eu lendo hoje, porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, no meu dia, não está para frente, está para trás. É os dias do ministério de William Branham. William Branham não era o Filho do Homem, mas ele era um Filho do Homem. Ele mesmo diz na sua mensagem, porque ele era um profeta. Então, você vê esse mistério que as pessoas tropeçam hoje, da vinda do Senhor, naquele dia 28 de fevereiro de 1963, aquilo foi a vinda do Filho do Homem no entremeio. Foi segredo, foi mistério, ninguém podia saber. Agora já passou, agora você pode saber. E se preparar para a vinda do rapto. Porque sem aquela vinda do Filho do Homem, que era Deus vindo em carne para trazer uma mensagem, para nos preparar, para revelar selos, trovões, novo nome, para nos preparar para o arrebatamento. Sem aquela vinda, não há arrebatamento. Você espera que batistas, metodistas, luteranos, wesleyanianos, pentecostais, que eles falem arrebatamento? Você pensa que é arrebatamento para eles? Não, eles perderam a vinda do Filho do Homem que prepara para o arrebatamento. Você pensa bem, o povo da mensagem, como perde o arrebatamento também, porque eles perderam a vinda do Filho do Homem. Eles não creem. Se você fala que Jesus já veio, ele diz, não, você está louco, mas eu estou te mostrando aqui que a vinda do Filho do Homem é um segredo, mas o rapto, o profeta diz que pode dar entre as 6 e as 9 da manhã. Olha para você ver, o rapto não é um segredo. Se você quiser estar preparado, esteja preparado, porque o irmão Branham falou sobre isso. Mas a vinda do Filho do Homem no entremeio é o mistério que ninguém sabia. E que quando o profeta veio, ninguém ficou sabendo. E que o profeta pregou e a pessoa não ficou sabendo, o povo não ficou sabendo. Mesmo ele dizendo que aquilo tinha acontecido, eles não aceitaram, eles não creram. Então, meu irmão, a vinda do Filho do Homem no entremeio é importante. Irmão Branham só falou Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Agora, eu para pregar para você, olha como eu tenho que pregar. Filho do Homem, Jesus Cristo. Filho do Homem, outra vez, quando termina as eras. Se você ler, hoje tem se cumprido essa escritura, 108, ele diz, quando terminada a era de Laodiceia, manifesta o Filho do Homem. Então, ele já estava mostrando estas coisas, que tinha que terminar a era para começar o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, ignorado pelas pessoas, porque Filho do Homem é Deus num homem, é Deus numa carne, e Deus numa carne é desprezível aos olhos humanos. Eles não aceitam, porque é um homem, é um pecador. Não aceitaram Jesus, não aceitaram o Branham, mas você tem que ver que esse mistério da vinda é do Filho do Homem.
é no entremeio, isto é, entre filho de Deus e filho de Davi. Quando termina as eras do filho de Deus, aí começa filho do homem, o ministério do profeta. Ficou no entremeio. Bom, eu tenho aqui a mensagem, só falta você crer na mensagem. Porque o povo lê a mensagem, mas não crê na mensagem. E aqui está. Ele veio em 3 nomes. É o parágrafo 221, provando sua palavra. Ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta. Foi Jesus. O Filho de Deus, o Espírito, que é o Espírito Santo durante as eras. O Filho de Davi, para o milênio. Aí ele diz, mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus. Não, Filho de Deus foi às eras. Filho do Homem. Que quando termina as eras, revela-se o ministério do Filho do Homem. Deus em carne. Esse é o mistério do dia e da hora. Por isso, até hoje, eles estão com o mistério sem saber que foi dia 28 de fevereiro de 1963. Eles lutam, querem mudar de data. Mas foi falado pelo irmão Brana que a revista mostrou isso. E vai na revista. O que o irmão Brana estava falando? Falando da revista. Não do dia 8 de março, mas do dia 28 de fevereiro. Irmão Brana falava daquilo que tinha acontecido, a coisa é real. Esse era o ministério do Filho do Homem. Naquele dia, revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isto? O que faz esta revelação do Filho do Homem no entremeio? Filho do Homem, um profeta, outra vez, depois que passou todo esse período, nós tivemos lá no início e aqui no fim da era, 2 profetas, um para abrir a era, outro para fechar a era. Certo? Porque Paulo foi tomado como mensageiro da primeira era da igreja. Isto é real. Era um profeta com mensagens, ordenanças, doutrinas. Ele podia fazer isto. E agora, no final, quando termina a era de Laodiceia, você vai ter o ministério do Filho do Homem. Isso já aconteceu. Foi no tempo do irmão Brana. Aí o irmão Brana vem assim dizer, revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isto? O que faz esta revelação? Malaquias 4. Exatamente certo. Eu estou lendo a mensagem. Será que você crê na mensagem? A vinda do Filho do Homem no entremeio, que é o mistério, que ninguém sabia, por isso até hoje eles não pregam isso, porque eles não sabem. Só o ministério da noiva pode pregar isso, porque ela sabe. Isso tem acontecido. Então, o que faz isto? Malaquias 4. Exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se revelaria como Filho do Homem, novamente, para manifestar Malaquias 4. Então você vê o cumprimento da palavra de Deus. Você não crê que irmão Brana veio e manifestou Malaquias 4? Então, Malaquias 4 era o ministério do Filho do Homem. Como você pode enganar com isso? É toda a realeza de Deus. É a verdade de Deus para nós. O ministério do Filho do Homem, vindo manifestar Malaquias 4. Mas se você não é filho, vai entender isso. Por quê? O ministério de Malaquias 4 é para converter os corações dos filhos. Aqui na última
idade, na última era, no último tempo, converter os corações dos filhos aos pais. Por isso o profeta veio e trouxe para nós a restauração do batismo, da ceia, da posição da mulher na igreja e assim por diante. Por quê? Era um ministério que estava restaurando. Malaquias 4, convertendo os corações dos filhos. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos. Diante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original. Agora, volta à palavra original, você batiza em nome de Jesus Cristo. Você crê num só Deus na divindade. Você não crê em dois, um pai e um filho separado. Não, o pai está no filho. Quem me vê a mim, vê o pai. Eu e o pai somos um, não somos dois. Nós somos um, nós somos uma unidade. O pai está em mim. O ar que respiro, as palavras que falo, a luz que vejo, é o Pai que está em mim. Ele é a minha vida. Era isso que Jesus estava expressando. E a igreja hoje volta à palavra original. Por isso ela é batizada corretamente. A mulher fica na sua posição correta. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido. Isso é que Paulo ensinou, 1 Timóteo 2, 8 a 15, 1 Coríntios 14, 37. É para ela ficar calada na igreja, como a lei ordena. Na lei você não encontra uma pregadora, uma mulher profetisa, pregadora, que tem um ministério de pastora. Não existe isso na Bíblia. Lá na Bíblia você vai encontrar a pastora de animal, não de gente. Agora, de gente você vai encontrar o ministério de pastor. Está na Bíblia, está no quíntuplo. Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Meu irmão, isto é tremendo. Para que a vinda do Filho do Homem? Para cumprir Malaquias 4. Já cumpriu, não vai cumprir. Foi nos dias que o irmão Branham estava na terra, nos dias da voz do 7º anjo. Você não pode perder esse grande milagre de ver. Mas para que isso? Para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. Tem uma árvore noiva nesse último dia. Nós temos a noiva de todas as eras, cada um faz parte da noiva, e nós aqui na última era, só que nós estamos aqui na copa da árvore. Esse é o lugar onde Deus tem colocado a sua noiva nesse dia final, como Ele prometeu. E sem nós, as eras não serão perfeitas. Hebreus 11, 39 e 40. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, para que Paulo sem nós não fosse aperfeiçoado, para que Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, sem nós não fossem aperfeiçoados, para que a primeira e segunda etapa do irmão Branham, sem nós quer dizer a terceira etapa, que começou com o profeta e termina aqui com a noiva. O 7º selo começou com o profeta e termina com a noiva. A festa das trombetas, 232, leia para você ver. É aqui que termina. Quando a noiva for arrebatada, termina o 7º selo. Oh, meus irmãos, se a gente pudesse colocar estas coisas dentro do povo, mas a gente não pode. Mas tem o eleito que está ouvindo, regozijando e dizendo: eu creio assim, eu creio nisto, eu creio nesta palavra, eu tenho recebido esta unção, esta mensagem do último dia, que está amadurecendo
este fruto da copa da árvore no último dia, como ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro, Lutero, Wesley. Haverá luz, sim, um dia que não será nem dia nem noite, mas está formando o corpo de obscuro, formando o corpo, não tem a luz, está formando o corpo de obscuro, Lutero, Wesley, Pentecostes, primeira e segunda etapa, dia obscuro, não tem a luz. Agora a luz no entardecer, você tem a luz no entardecer, o nascimento do profeta, porque está escrito no profeta do século XX, que luz no entardecer é o nascimento do profeta. Mas você tem luz no entardecer, a revelação que Deus deu para nós no entardecer. Estou terminando. Está formando o corpo, mas a cabeça, escuta, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, Jerusalém, Jesus está aqui no Ocidente, a mesma cabeça. Jesus, que era Deus em Cristo, e agora outra vez Jesus está no Ocidente, Deus em Brana, Jesus em Brana. Por isso a Bíblia diz, nem o Filho sabe a hora, nem os anjos, mas unicamente o Pai. É um segredo que o Espírito guardou para si e precisa de corpos para ele revelar. E ele veio através do Filho e revelou salvação, cura e demais coisas. Ele veio outra vez do Filho, para poder revelar sua palavra, selos, trovões, era, semente da serpente, as 70 semanas de Daniel e outras coisas mais. Deus tinha que estar numa carne. A mesma cabeça que estava aqui no Oriente, no tempo de Jesus, está aqui no Ocidente, novamente, no tempo de Brana. Eu preciso falar essas coisas, vocês leem, não sabem? Haverá luz no entardecer. Isso é coisa que já aconteceu, já é cumprida esta palavra de Deus. Por isso o mistério, que muitas vezes você espera, o arrebatamento é um mistério. O arrebatamento vai dar das 6 às 9 da manhã, diz o profeta na mensagem, arrebatamento. Ele pregou isso. Mas a vinda do Filho do Homem, vou repetir, porque a vinda do Filho do Homem foi no tempo do irmão Brana, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Você vê, casamento, divórcio nos dias de Noé, foi no tempo do irmão Brana. Homossexualismo, no tempo do irmão Brana, estava grave. Está até hoje, sim, porque isso vai até o rapto. Mas agora é tempo do ministério da esposa esclarecer isso para você, comer o livrinho outra vez, não somente o que o profeta comeu, mas comer outra vez, para poder mostrar para você aquilo que Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Agora ele diz para João, o mesmo João Brana, tudo bem, mas está aqui, é a mensagem em mim, em você, para poder dizer estas coisas, para mostrar para você. É nós aqui que estamos pregando a povos, reis, nações e línguas outra vez. Senão não haveria necessidade de estar escrito outra vez, se fosse só o tempo do irmão Brana. Mas outra vez, estamos aqui nesse tempo, olhando para trás e ver que irmão Brana comeu o livrinho, muito bem. Ele comeu o livrinho, mas ele não pôde falar aquilo que irmão Brana diz, Deus me disse para não dizer, vou para a tumba e vou levar esse segredo. E foi o que ele fez. Mas está dentro das mensagens. A esposa descobriu dentro da mensagem, porque tem que profetizar outra vez. E o mesmo Espírito que ungiu as eras, é o mesmo Espírito que ungiu William Brana, é o mesmo Espírito que unge a esposa nesse dia final.
Se alegra com toda dificuldade, com toda luta, com todo problema. Se alegra você ser a esposa do Cordeiro, de ter recebido a luz que o mundo não pode receber, mas vós pode receber, porque está aqui esta luz. O mistério é a vinda, foi a vinda do Filho do Homem. Agora eu estou aguardando o arrebatamento. Sim, você sempre duvidou e falou contra essa vinda, mas foi o irmão Brano que pregou a vinda no entremeio, a vinda do Filho do Homem no entremeio. Era mistério, ele não podia falar tudo para nós. Hoje nós estamos vendo isso tão claro. A vinda no entremeio era o ministério dele. Se você não aceita a vinda do Filho do Homem no entremeio, você está rejeitando a vinda do ministério do Filho do Homem em William Branham. Você está rejeitando o profeta, falando que crê e rejeitando o ministério dele. Por que você está ouvindo esse tipo de mensagem hoje? É porque tem uma esposa que também comeu o livrinho, que não somente Branham comeu o livrinho, mas a esposa também comeu o livrinho. E estamos aqui como um pregador. Não precisa pensar de mim além de um pregador. Já é muita coisa. Simplesmente estou aqui para te advertir que o mistério não é o rapto. O mistério foi a vinda do Filho do Homem. Foi quando Jesus Cristo veio na carne de William Branham. O mistério do Oriente foi quando Deus veio na carne de Jesus Cristo. O mistério do Ocidente é quando Deus veio na carne de William Branham. Que Deus te ajude. Pai, que este povo tenha luz da sua palavra. Aquilo que eu, como mortal, e com minhas dificuldades e falta de capacidade para explicar melhor, não posso dar a eles mais do que tenho dado, mas que isto sirva para ajudá-los a ver o ministério do seu profeta, que já aconteceu lá atrás, e as pessoas não viram. Eles estão como os judeus, esperando o Messias, e o Messias já veio há 2000 anos atrás. O povo está esperando o irmão Branham já veio. Muitas vezes eles esperam o ministério do Filho do Homem, já é passado há mais de 50 anos atrás. Obrigado, Senhor, por essa luz, por sua palavra. Amém, Senhor. Amém. 7 anjos desceu na montanha, uma nuvem tamanha ali se formou. Lá estava o apóstolo Paulo, o qual era Saulo quando Deus lhe chamou. Lá estava também Irineu, o qual não temeu e a mensagem pregou. E também estava William Branham, o homem no qual Deus aqui se encarnou. E também estava William Branham, o homem no qual Deus aqui se encarnou. Bem no pico daquela pirâmide estava o anjo que brilhava mais, e seus olhos eram como chamas. O anjo era Cristo e olhava para nós. Este anjo desceu para a terra, e quando na terra ele aqui pisou, levantou sua mão para o céu e jurou que o tempo já acabou. Levantou sua mão para o céu e jurou que o tempo já acabou. Ele veio cumprir profecias, as quais nos diziam que assim ia ser. Ele fez o que a Bíblia dizia que o espírito de Elias iria fazer. Já havia aberto os selos, e isso foi quando a era acabou.
os mistérios foram revelados, e foi quando o último eleito entrou. Os mistérios foram revelados, e foi quando o último eleito entrou. E eu creio que isto é verdade, sinto vontade de crer muito mais, porque isto não é fantasia, mensagem do dia que o anjo nos traz. Eu duvido que o mundo veja, não é para a igreja que agrega milhões, mas para quem foi predestinado, foi um revelado entre as multidões. Mas para quem foi predestinado, foi um revelado entre as multidões. Muito bem, meus amados, nós temos aqui alguns pedidos e agradecimentos também a todas as pessoas que comunicaram conosco. E que Deus seja louvado em cada bênção que as pessoas têm alcançado. A irmã Loeci pede oração a seu favor e para os seus filhos, noras e netos, e também por seus irmãos e suas famílias. Irmão Daniel Macari pede oração por seu irmão Gilberto Macari, que está com febre. Irmão Mateus Castigo pede oração a favor do seu irmão Celestino Florindo, de Gôndola, Moçambique, e está com febres causadas por abscessos na perna e no braço esquerdo. Irmão Marino, de Gôndola, pede oração a favor da saúde do primo do irmão Mateus, que se chama Celestino. A irmã Andréia pede oração pelo seu parente José Roberto, que não está bem psicologicamente, e ele ia tirar a sua vida, mas percebeu a besteira que ia fazer, e um dia depois seu filho morreu eletrocutado, e desde sempre a família ficou desestruturada. Peço oração a essa família e peço uma oração a favor de sua filha Leonilde. Estava correndo quando queria entrar dentro de casa, e às 21 horas de hoje, daí escorregou e caiu, sofreu na parte superior da vista. E levei ela para o hospital, foi suturada 6 pontos no banco de socorro. São muitos pedidos que nós temos aí da África também, vocês vão entender. Irmã Juliette vem agradecer pela oração e pelo seu cunhado Isaac, que já está recuperado, e sei quando peço oração aqui no grupo, a bênção é certa. Amém. A Andréia pede oração para seu filho Daniel, que foi viajar nesta madrugada em busca de um trabalho. Pastor Sinival e família, irmãos de Jundiapeba conectados. Deus abençoe todos vocês, e tem muitas pessoas que comunicam aí talvez no meu WhatsApp, e aqui nessa hora a gente não usa o meu WhatsApp. Então eu tomei esses pedidos aqui já antes e passei para nós podermos orar por vocês aqui. Mas tem algumas pessoas que vão ficando para trás e precisa também da nossa oração. Pai Todo-Poderoso, reconhecendo que o Senhor conhece cada pessoa que tem pedido oração, eu oro agora por todos, que o nome do Senhor Jesus passe em todos esses pedidos e ajude as pessoas, aceita a gratidão das pessoas, dê a bênção a cada pessoa que está cansada, que está oprimida, que está abatida, que está triste por perder parente, por ter pensamentos de suicídio e logo retornou, e graças ao Senhor que retornou, mas perdeu um da família. Pai, ajuda estas vidas aqui com a bênção do céu.
Haja bênção para quem está viajando, que possa viajar guardado e protegido pelo Senhor. Manifesta nesses corpos, Pai, a bênção do céu. As pessoas que estão em busca de um trabalho, que venham encontrar também uma porta aberta para trabalhar. Nesses dias difíceis, que muitas vezes até é proibido trabalhar, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia e abra as portas para que esta pessoa que carece possa trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, a gente é agradecido a Deus por ter todos vocês conosco, aí de toda parte do Brasil, porque nós temos aqui muita gente que entra pelo Face, do Tabernáculo Brana, de Franca, outros entram através do YouTube, do Osmar Rodrigues Costa, e outros entram pela página apalavrafalada.com.br. Então, o que a gente tem de números de pessoas que entra apenas num lugar, depois você tem que somar nos outros. Tem muita gente por toda parte participando, recebendo a orientação da bênção da palavra de Deus. E eu, para mim, esse ministério que Deus nos deu foi para isso, só para te alertar que já aconteceu. O que você espera que era mistério, o mistério foi lá atrás. Agora você sabe que das 6 às 9 da manhã pode dar o arrebatamento. Tinha uma irmã que chegava até passar um aparelho barulhento em casa, né? E chegou a perguntar para ela, falou, olha, só que se Jesus vier na hora que você estiver passando esse aparelho, você não vai nem ouvir. É incrível e simples. Ela diz, eu só passo esse aparelho em casa depois das 10 horas. Parece brincadeira a coisa, né? Mas ela tinha tanta fé que por causa das vigílias que o irmão Brana fez a conta e que o rapto pode dar das 6 às 9 da manhã e que ela só fazia aquele barulho para limpar a casa depois das 10. Que Deus ajude a cada um de nós a estar sempre vivendo uma vida boa, cada dia mais. Não guardar silêncio apenas das 6 às 9 da manhã, que muitas vezes Jesus vem e vai me encontrar dormindo, eu vou ser arrebatado. Certo? Eu estarei dormindo na parte da manhã. Pensa bem. E que cada um tenha força, alegria, satisfação de estar sendo preparado pela mensagem. O povo critica da mensagem do profeta, mas porque não tem visto a Bíblia. Não tem visto os dias de Noé, os dias de Ló. Isso tudo já aconteceu lá atrás. Quando aconteceu, o Filho do Homem estava na terra, no profeta William Branham, cumprindo sua palavra naquele dia. E agora nós estamos no final desses acontecimentos de casamento, divórcio, acontecimentos de homossexualismo. Nós estamos no final. É aqui, o arrebatamento é aqui no final. Então, que cada um de nós estejamos preparados. Falou, meu amado? Deus te abençoe, vocês por toda parte que nos ouve. Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Deus abençoe vocês. Eu não lembro o nome de todo mundo, mas Deus te ajude, Deus te abençoe, certo? Porque eu sei que você está firme. Irmão Elias, nos Estados Unidos, Deus abençoe também o irmão que está lá na Espanha, Deus abençoe. Irmão Roberto, e temos aí pessoas por toda parte, Portugal e Moçambique, Maputo. Eu estava vendo uma fotografia de Maputo, você não conhece, como eu não vou em Maputo, tem que olhar na fotografia, certo? E os irmãos que nos ouvem aí por toda parte, seria bom vocês enviar suas fotografias, principalmente vocês de longe, né, de fora, enviar para que outras pessoas possam te conhecer ali em nosso site, que nós vamos ter ali um local próprio para você ter a sua fotografia. Os irmãos muito abençoados que nos ouve, que crê nesta mensagem, por toda parte, ali na África está chegando mais alguns, Moçambique, Angola, né? Está chegando mais alguns de Luanda e Uíge. Deus abençoe todos. O irmão Shalom, lá de Uíge, Deus o abençoe
em nome de Jesus Cristo. Eu creio que as pessoas vão ouvindo a mensagem e vão deixando a mensagem entrar em suas vidas, certo? Deus abençoe. Eu não lembro o nome de todos, por isso vocês me desculpam. E você que... Eu volto para casa depois, vou ver os irmãos ali do Belém do Pará. Eu estava ali ouvindo, mas a gente deixou de falar o nome de muita gente. Mas muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Um abraço a todos. E amanhã tem mais, né? Na parte da manhã tem o pastor Mendes, faz na parte da manhã. Eu não sei se o pastor Gedelso também faz na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Então vocês querem ouvir mais um pouco a mensagem, nós não temos aqui de Franca, temos, mas é 24 horas, né? E você quer ouvir, talvez ao vivo, pode ouvir o pastor Mendes ou o pastor Gedelso, que está transmitindo às 9 horas da manhã. Facebook, através do Facebook, né? Que você pode ouvir essas pregações. Deus abençoe. E amanhã à noite, às 7 da noite, estamos aqui, se Deus quiser, para mais um culto de bênção. Deus te abençoe. Boa noite. Meu abraço a todos vocês.